Evangelho do Dia com o Padre Rodrigo César Siqueirosi. Quinta-feira, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, dia também do Padre. Hoje rezamos por todos os padres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Pedro, no Evangelho de hoje, embora tenha respondido corretamente, ainda tinha muito a aprender sobre Jesus. E conosco não é diferente. Por mais que saibamos sobre ele, sempre temos muito a aprender dele com ele. Se assim não for, seremos pedra de tropeço, ensinando errado a outros sobre Jesus. No Evangelho, a figura da pedra está de volta e com os dois sentidos: pedra de tropeço e pedra que alicerça. Jesus se afasta com seus discípulos de Jerusalém para ali em Cesareia de Filipe fazer-lhe a pergunta crucial, elementar para o verdadeiro seguimento: E vós, quem dizeis que eu sou? A veracidade da resposta depende do envolvimento com ele e com sua causa. Quanto mais próximo dele, quanto mais comprometido com ele se está, mais chance de responder corretamente se tem. O fato de Jesus os levar para fora de Jerusalém é para que pudessem responder livremente, sem influência da efervescência daquele meio que confundiu o conceito do Messias. Primeiramente, Jesus pergunta o que as pessoas pensam dele, e a resposta que houve não o satisfaz plenamente. Embora ele fosse comparado a pessoas importantes como Elias, Jeremias, João Batista, ninguém disse o que ele era de fato. Porém, os discípulos tinham obrigação de saber. Nós, cristãos, temos obrigação de saber quem é Jesus para não corrermos o risco de segui-lo de forma equivocada. Depois de ouvir as respostas, ele se dirige a eles e faz diretamente a pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando respondemos corretamente quem ele é, ele nos confia grandes responsabilidades. Para Pedro, ele confiou a responsabilidade de ser a pedra fundamental da igreja, as suas bases. Assim, a igreja que nasceria de Pedro seria uma igreja consciente de que Jesus é o Messias e por isso se comprometeria com ele.
Desse modo, temos os questionamentos para a nossa vida que a liturgia de hoje nos traz. É preciso perceber Deus que se manifesta em meio às dores e sofrimentos. É preciso enfrentar as cruzes para obtermos conquistas. Quem quer um reino fácil, sem se envolver com as propostas de Jesus e passar por que ele passou, está equivocado sobre Deus e pode até estar alienado. É importante pensar sobre isso e rever se a nossa prática religiosa não passa de uma fuga dos sofrimentos e não o seu enfrentamento para superá-lo. Responder corretamente quem é Deus é algo fundamental para a nossa fé. Até podemos ter um discurso eloquente e convincente sobre Deus, mas ele não será eficaz se não vier seguido de exemplos, de prática concreta, de compromisso com o próximo. Esse deveria ser o ensino fundamental de nossas catequeses, em qualquer de suas etapas. Muito mais importante do que saber teorias sobre Deus é saber viver o que Ele ensinou. Um ótimo dia para todos vocês. Deus vos abençoe, paz e bem.